Estado. No primeiro bloco, nós conversaremos com o presidente do Partido dos Trabalhadores, a nível estadual, Geraldo Pinto, a quem agradecemos a sua presença aqui no programa Cidade Aberta. Tudo bem, Geraldo? Tudo bom, Pinto. Uma mensagem especial aos telespectadores da TV União. Caro Geraldo, estava aqui com o jornal Potiguar Notícias, que traz a seguinte manchete: o PT quer manter aliança com o PSB e PMDB, só que o PMDB recebe a sede do DEM para as eleições de 2010. É isso mesmo ou tem exagero nessa manchete? Não tem nenhum exagero não. Não sei se o PMDB recebe a sede do DEM, eu não falo pelos outros partidos. Mas é da vontade do PT, sim, nós marcharmos juntos com a nossa aliança estratégica PT, PSB, PCdoB, e nós trazermos o PMDB para esse conjunto de forças políticas capazes de dar continuidade ao projeto iniciado em 2003 pelo presidente Lula em nível nacional e em nível local pela governadora Vilma. O PMDB parece dividido, né? O governador, o senador Garibaldi, ele está muito inclinado a promover uma aproximação com o DEM. Já o presidente do partido a nível do Estado, Henrique Alves, tem dado declarações de que quer estar no palanque da governadora Vilma de Faria e no palanque a nível federal do presidente Lula. Como é que o senhor avalia essa situação? Não, acho que isso é um problema interno do PMDB. Eu não gosto muito de falar sobre os outros partidos. Eu prefiro falar no aspecto positivo das alianças. O PMDB nacionalmente tem sido uma base importante de sustentação do governo Lula. Tem 6 ministérios ligados ao PMDB, indicados pelo PMDB nacionalmente. Este projeto, ele só vai ter reflexo aqui, como vai ter um maior reflexo aqui, se nós tivermos uma aliança local que responda a essa aliança nacional. De nada adianta nós termos um aliado como a governadora Vilma e termos o PMDB na oposição ao governo Lula, porque aí nós não vamos ter uma sinergia das forças políticas capazes de fazer com que o Rio Grande do Norte aproveite todo o potencial que o governo Lula tem feito, tem visto e tem colocado aqui no nosso estado. O senhor é candidato a algum cargo em 2010? Se for da vontade do partido, sim. Eu vou disponibilizar o meu nome no próxima reunião do diretório, estou anunciando aqui a você em primeira mão, para que os companheiros avaliem qual vai ser a melhor tática. Eu, particularmente, sou daqueles que defendem que o PT deve ter uma presença importante na chapa majoritária, por ter o seu partido da candidata Dilma, o seu partido do presidente Lula, o seu partido de maior aceitação entre a população brasileira, e aqui no Rio Grande do Norte nós poderemos, em 2010, finalmente empalmarmos com o desempenho do PT nacionalmente. Então é para isso que nós vamos nos debruçar, sobre quais são as táticas e as estratégias do PT visando esse próximo pleito em 2010. O senhor, inclusive, declarou que ele deveria ter uma posição mais clara em relação a se estaria no palanque da ministra Dilma ou se estaria no palanque do PSDB. É porque, repara, nós vamos o que está em jogo no Brasil são 2 projetos. Um projeto que Fernando Henrique conduziu por 8 anos com apoio do DEM. Projeto que aponta privatizações, aponta a ausência do Estado na economia, aponta as transferências de renda como esmola, como uma coisa secundária. Bolsa Família para eles é algo que é absolutamente secundário. E outro que aponta o Estado como indutor da economia. Esse é apontado pelo presidente Lula. Bom, há 2 projetos em jogo, nacionalmente e localmente. Então, se você fica acendendo uma vela para um e para outro projeto, os santos não gostam. Não dá para acender uma vela para Deus e outra para o diabo, isso está escrito na Bíblia. Então, por quê? Porque há uma confusão dos próprios santos e daqueles que seguem, que olham o acendedor das velas. Então, eu acho que nós vamos ter que confrontar os 2 sistemas, em primeiro lugar, antes de confrontar quem são os nomes. Porque há nomes, há preferências pessoais, há preferências políticas, há preferências... E nós marcharmos juntos. Com relação à distância, uma coisa é certa. Aqueles que apontarem a candidatura do DEM, que está hoje postada com a candidata da ex-prefeita de Mossoró, vão apontar um programa contra o presidente Lula. É isso que nós vamos estar discutindo. Então, o presidente Lula vai ter um apoio aqui, que é desses que vai definir PT, PSB, PCdoB, PDT, e nós esperamos que o PMDB esteja junto conosco, porque isso daria um conforto de um projeto político capaz
de fazer um grande governo sucedendo a governadora Vilma. O deputado Gilson Moura declarou hoje em um dos jornais da capital que o PV não abre mão da vice no ano que vem. O PT diria a mesma coisa? Da vice de quem? Da vice do candidato que eles apoiarão, que deverá ser do DEM. Eu não opino sobre os outros Não, partidos. eu estou perguntando sobre o seu. O PT PT diria a mesma coisa? O PT entende que deve estar na chapa majoritária. Como vice? Como vice, como um segundo senador, por exemplo, a governadora Vilma sendo a primeira senadora no nosso sistema, é possível o PT indicar um segundo senador? Né? A gente avaliar isso. Caso o PMDB venha, aí nós vamos ter que avaliar como o PT participa da chapa majoritária, até porque na última chapa majoritária foi PSB e PSD. Né? E nós estávamos no sentido de reverter aquela vantagem que Garibaldi tinha de 27 pontos. Nós não íamos criar nenhum obstáculo. Nessa nós queremos ver se nós ajudamos a definir isso quanto antes, para que a gente possa marchar com a ministra Dilma, com a governadora e com o nosso candidato a governador, seja ele Iberê, seja algum do PMDB, seja o Carlos Eduardo Alves, seja o Robson Faria, seja o João Maia, apenas com um projeto definido. Então, nesse sentido, nós estamos propondo ao PSB, e o PSB vai realizar várias reuniões para que a gente possa reunir os partidos da base de apoio do presidente para começar uma marcha nesse segundo semestre para definição, ainda no segundo semestre, da candidatura do sistema da governadora Vilma. O senhor colocou aí uma palavra interessante, a palavra projeto. E o que a gente menos vê, na verdade, nessa discussão política são os projetos a médio prazo, a longo prazo para o Rio Grande do Norte. Há dentro do partido, entre esses partidos, uma preocupação que ainda não foi divulgada, se há, no sentido de discutir as estratégias para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, e a gente da imprensa fica procurando nas folhas de jornais e não vê muito isso. O que o PT tem a dizer sobre essa questão de projetos para o desenvolvimento do Estado? Há 4 anos atrás eu apresentei ao partido e depois à coligação um projeto que chamava Desenvolvimento Sustentável e Solidário para o Rio Grande do Norte. Todo mundo é a favor do desenvolvimento, eu não vi nenhum político vir dizer que é contra o desenvolvimento das coisas. Agora, qual desenvolvimento, para quem? Então nós acreditamos que o projeto que nós temos que fazer tem que ser um projeto sustentável, que tenha sustentabilidade ao longo do tempo e do espaço, solidário com as gerações futuras e com aqueles que estão fora do mercado e com o meio ambiente, né? Então um desenvolvimento sustentável e solidário, com inclusão social. Aqui reside a principal diferença entre nós e aquele outro projeto que trabalhou o Brasil na época do Fernando Henrique, que o DEM representa aqui no nosso estado. Incluir socialmente significa não aceitar aqueles milhares de pobres que estão fora, que estão à margem do mercado. Significa que eles possam ter cidadania, possam ter um cartão como Bolsa Família e comprar de quem eles quiserem, não comprar indicado por político A, cabo eleitoral B, naquele clientelismo de sempre. Então eu acho que se é esse projeto com desenvolvimento, com inclusão social, com sustentabilidade, com solidariedade, é um marco que nós vamos ter que tratar desse próximo governo. E aí, como conseguir recursos federais, potencializar a aliança com os empresários, esses são todos temas que nós vamos tratar com certeza quando definirmos a candidatura.